Olá, cá estamos nós novamente nessa mesa de bate-papo. Tem sido sempre muito bom se reunir aqui com bons amigos, com pessoas preciosas para um bate-papo gostoso, para a gente poder falar um pouquinho e trazer um pouco de conteúdo e de informação para você. E hoje eu estou aqui com meu amigo, meu irmão Cido Bezerra. Deixa eu falar, olha, eu não sei se foi o Cido, acho que deve ter muito amigo na cidade, igual o pai do Zezé de Camargo, né? Lembra que o pai do Zezé de Camargo ficava mandando ligar? Eu acho que o Cido, é brincadeira. Mas nós estamos hoje aqui com Cido Bezerra, nós temos um bate-papo gostoso. Cido, quero que você se apresente aí, fale um pouquinho quem é o Cido Bezerra e o que nós vamos fazer hoje aqui nesse bate-papo gostoso. Legal, Bispo. Primeiramente quero agradecer e dizer que é um privilégio estar aqui com vocês. Eu vi tantas pessoas tão gabaritadas sentados a essa mesa aqui e receber esse convite para mim realmente foi algo impressionante. Estou muito feliz, de verdade. Bom, eu sou o Cido Bezerra, sou funcionário público aqui da cidade de Itanhaém há quase 15 anos. Uau. Hoje eu estou locado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Sou casado com a Josi, sou pai da Helena, sou morador de Itanhaém há 41 anos, Uau. Apaixonado por essa terra. E eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito gostoso hoje. Eu tenho certeza disso. E a gente hoje vai falar, né, Cido, sobre essa questão de assistência social, dessa parte social da cidade, não só da cidade, mas no geral, porque é um assunto muito importante, porque eu percebo que falta muito conhecimento nesse aspecto social, ou pessoas que querem, às vezes, ajudar, contribuir, e não sabem muito bem qual é o caminho, como isso funciona, e a gente hoje vai bater um papo gostoso sobre isso. Hoje você está trabalhando na área social da cidade. Exato. Hoje eu coordeno projetos, né, de inclusão produtiva, estou coordenando 2 grandes projetos aqui na cidade, mas o social, ele é algo que realmente toca o meu coração. Eu até vou contar um pouquinho da minha história aqui. Por favor. Eu venho de uma família muito humilde, né? De uma família de extrema vulnerabilidade. Minha mãe sofreu um relacionamento abusivo, pai alcoolista, agressivo. Até que um dia minha mãe resolve fugir de casa, levando a mim e mais 3 irmãos. Só que nós fugimos de casa sem ter para onde ir. Então nós paramos em uma situação, e aqui as pessoas de Itanhaém conhecem bem que é a linha... nós chamamos de linha do trem, né? É a marginal da linha férrea que nós temos aqui próximo à Praia dos Sonhos. E eu morei ali. Vocês eram de onde, Cido? Nós morávamos no bairro Jardim América. E minha mãe sai de casa sem ter para onde ir. Nós paramos em uma casa feita de madeira ali na linha do trem. Meu Deus, em que ano isso, Cido? Olha, eu tinha 5 para 6 anos de idade. Hoje eu tô com 41 anos. Uau. Então era uma criança mesmo. Senhor. E as lembranças que eu tenho era uma casa feita de madeira, sem nenhum tipo de saneamento, sem água, sem luz elétrica. Então eu cresci nessa condição, né? Eu venho daí, eu venho dessa realidade, de uma extrema vulnerabilidade, de um ciclo de pobreza realmente. E eu lembro, lá na minha infância, que uma vez eu estava participando de um evento, era um evento onde as pessoas estavam doando algumas coisas. E ali eu senti que eu precisava de algo... A parte social já, Isso, né? eles estavam doando algumas coisas e ali eu recebi algumas informações, informações importantes sobre educação, sobre cursos, enfim. O que me fez abrir os olhos? A educação, Uau. o estudo. A minha vida começou a ser transformada a partir do momento que eu participei de um curso de melhorar como falar em público. Uhum. Aprenda a falar em público. Olha só. Porque não foi só o curso em si, mas foi aquele network, foram as pessoas, foram as oportunidades. Então o social é algo que mexe muito comigo. Eu aprendi assim que o desenvolvimento social ele tem realmente um poder de transformar vidas. E a gente percebe, né, que assim, a sua realidade, até tô arrepiado aqui, porque depois no decorrer da conversa eu vou falar Sim. um pouquinho também do que eu vivi, do que eu passei dessa questão da vida social, do desenvolvimento, do estudo, da cultura, de ter acesso a algumas coisas. E a gente percebe que no nosso país principalmente, né, no Brasil principalmente, como diversas pessoas que venceram, que alcançaram os seus objetivos, em algum momento foram impulsionados, né, Cido? Sim. Não sei se você tem essa percepção.
foram impulsionados por alguém que através de uma assistência social, através de um trabalho social, acabou impulsionando, dando a oportunidade para que a pessoa ali, aquele jovem, aquela criança, enfim, aquele adolescente tivesse acesso a algo a mais, né, para que ele pudesse progredir. Com certeza. Eu costumo dizer, e eu já ouvi muitas vezes, e eu até falei muitas vezes isso quando no meu tempo de ignorância sobre o assunto, né? Poxa, essa pessoa ela não quer sair dessa condição, ela está recebendo incentivo, ela está recebendo alimento, mas para você romper esse ciclo é muito mais que isso. É um trabalho que tem que ser construído por uma rede, né? Não é o fato de repasse de renda que vai transformar a vida de ninguém. Não é só isso. É importante? Muito importante. É importante dar o alimento, uma cesta básica? Muito importante. Mas o trabalho fundamental é o desenvolvimento humano. Verdade. O cidadão precisa se enxergar na condição, poxa, eu consigo romper isso, eu consigo sair daqui. Não é porque a situação que eu estou hoje ela não me define. Eu posso dar um passo, eu posso mudar a história. A história de vulnerabilidade, de miséria, acabou em mim, né? Eu tenho que acreditar nisso. Verdade. E daqui para frente eu vou construir uma história diferente. Então, falar de social para mim é algo que me emociona de verdade, porque eu vivi essa realidade, hoje eu vivo de uma outra forma, né? Trabalhando com pessoas, enfim, continuo numa condição humilde, né? Mas bem diferente da maneira que eu cresci. Cido, mas como foi isso? Vocês saem de casa... Quantos irmãos? 3 irmãos. Você, sua mãe, 3 irmãos. 3 irmãos. E sua mãe saiu sem um destino. Sem um destino. O destino que nós tínhamos era essa casinha de madeira que estava disponível. Porque ela já não aguentava mais a situação que ela estava vivendo. Que ela vivia. Por exemplo, meu pai chegava do trabalho, ele passava primeiro em um bar, aí bebia e voltava para casa. Nós tínhamos que ficar do lado de fora. Porque se entrássemos para casa naquele momento, éramos agredidos. Minha mãe era agredida. Eu lembro de... E a gente vê que isso, né, Cido, ainda hoje é uma realidade, infelizmente, né? Sim. Falo isso com tristeza, muito, muito grande e latente. Sim, ainda no nosso país, né? Sim. Isso não é, porque às vezes parece que é algo assim que é distante. Não é, né, Cido? Não é. É uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. A pessoa vive num cárcere privado, porque exatamente. Às vezes a mulher ela acha que ela não... Ela vai para onde? Às vezes a mulher ela depende do marido, ela depende daquela condição, ela é agredida, ela passa a suportar a agressão porque tem filho pequeno, exatamente. Por conta dos filhos, né? E sua mãe tomou essa decisão. Isso. E obviamente vocês também sofreram, porque não deve ter sido fácil, eu não sei como Você falou de saneamento, agora não sei se tinha energia, como era? Não tinha energia elétrica. Eu lembro que ao pôr do sol nós acendíamos velas mesmo. Eram velas que iluminavam, né, aquele ambiente. E a água nós tirávamos de uma nascente. Então íamos buscar água para lavar as louças, para fazer os alimentos. Era essa a realidade. A gente está falando de... não é uma coisa distante. 30 anos atrás, né? Atrás. Você vê... 30 anos atrás. E quanto tempo vocês ficaram nessa situação? Nós ficamos em torno de 1 ano, mais ou menos. Um ano. Uau. 1 ano. E aí eu lembro que eu saía para olhar carros. E eu me emocionei há um tempo... Faz pouco tempo, acho que ano passado eu estava almoçando com um deputado em um restaurante onde eu olhava carros em frente a esse restaurante. Olha, eu tô arrepiado aqui. Eu olhava carros e eu lembrei. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor assim no secreto mesmo. Falei, meu Deus. E o que você acha para você, Cido, naquele momento? O que você acha que foi assim fundamental? Você comentou agora há pouco, mas explica melhor para mim. Uhum. O que foi fundamental para o Cido Bezerra sair, aquele menino com 6, 7 anos, não sei em qual idade você teve acesso a alguma coisa, mas qual foi o despertar na sua vida? Então, o primeiro foi um exemplo que foi a minha mãe. Né? Isso eu guardo muito, porque eu lembro que a minha mãe ela limpava 10 casas, então ela só trabalhava. Eu não tive minha mãe presente em casa, assim, porque ela teve que trabalhar. Mas você vê o exemplo dela... O exemplo de caráter, de honestidade. A casa, por mais humilde que fosse na época, era limpa, sabe? Ela sempre se preocupou com isso, com a nossa higiene. Então, assim, nas condições... Então, eu sempre tive esse exemplo, sempre tive bons exemplos, né? Minha mãe. Outra situação, e já não é uma situação... Eu tive que fazer uma escolha, na verdade, né? Eu vi meu irmão indo para um caminho muito ruim. Então eu vi meu irmão indo pro caminho das drogas. Eu vi meu irmão se destruindo. E aí eu lembro disso, assim, é muito claro para mim. Para onde eu vou, né? Eu vou para cá,
onde parece ser mais fácil, onde é a realidade daqueles que convivem comigo, onde quase 100% dos jovens da minha idade estão fazendo isso, por esse caminho. ou eu vou trilhar outro caminho. E eu resolvi trilhar outro caminho. Eu lembro que eu ia para a biblioteca. Uau! E aí eu pegava livros e eu já tinha... Foi na contramão de tudo, Cido. E aí eu falei, eu tenho que passar em um concurso. Eu não tenho outra alternativa. Eu não tinha outra alternativa. Não tinha uma segunda chance. Tinha, porque eu lembro, e aí um pouquinho mais, uma idade já mais avançada, eu lembro dos amigos terminando a escola e falando em faculdade. E pra mim era impossível. Era algo distante da tua realidade. Não, até culturalmente, pra minha família, nunca imaginou um filho na faculdade. Não tínhamos esse sonho. Então eu ouvia eles falando sobre faculdade e eu falei, hoje não, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou passar em um concurso público e aí depois eu vou pra faculdade. Eu vou ter como me sustentar. Exatamente. E depois eu vou... Exatamente, eu trilhei isso. Então eu estudava 8 horas por dia. Fora da escola já, com livros e tal, até eu conseguir passar em um concurso, até as coisas irem mudando. Mas aí eu percebi que o que eu tinha que fazer? Estudar. A educação ela salva, ela é fundamental. Ela é. Sim. Eu acho que hoje o maior investimento que a gente pode fazer, hoje como pai, né? É que eu busco fazer nos meus filhos é exatamente essa. Uhum. É uma educação de qualidade, sim, essa instrução, entre outros tantos valores, obviamente, sim, né? Que a gente passa para os nossos filhos, que são também importantíssimos, né? Porque não adianta você ter cultura, estudo, também não ter caráter, sim, não ter uma vida alinhada, né? Como nós cremos aos princípios do Senhor. Então tudo é em vão, é vazio, né? Porque a gente vê também pessoas com um vasto conhecimento e que se perdem. Mas eu acredito muito nisso. E eu vejo que essa interação, né, e essa maneira de nós disponibilizarmos isso, de gerar isso, essa possibilidade, porque a gente vê ainda no Brasil, ainda é esse sistema, por mais hoje que a tecnologia é presente, né, Cido? Por mais que a gente tenha oportunidades diversas, hoje é muito mais fácil do que na tua época, do que na minha época, né? Sim. Mas ainda assim a gente vê que falta muito, né? Para que os jovens, para que os adolescentes, as crianças se interessem, né? Para olhar um pouco mais para o futuro, né? Sim, com certeza. E nós estávamos conversando nos bastidores e veio a minha mente. Porque o que aconteceu? E eu vou dar um salto aqui na história, tá? Após já formado, né? A minha graduação foi em logística, né? Me graduei em logística e aí entrei no concurso público, entrei na GCM e me reuni com alguns amigos, porque nós havíamos passado em uma escola, conversávamos com uma diretora e ela tinha reclamado, poxa, a gente estava lá todos os dias, havia uma reclamação, alguns alunos problemáticos, enfim. E nós percebemos que só a nossa presença lá como segurança não estava trazendo um resultado legal. E aí nós nos reunimos e falamos, vamos fazer um projeto? Vamos fazer um projeto contraturno? E aí nós criamos um projeto chamado Itaém Preparando o Futuro. Olha só. E aí conversamos com a diretora e falou assim, olha, só manda os melhores, aquele que a senhora acha que precisa ficar conosco. E aí no contraturno escolar, nós, ao invés de levar a segurança para dentro da escola, nós levamos ele para dentro da GCM. Da GCM. Foi fantástico. E eles ficavam conosco segundas, quartas e sextas-feiras. Uau. Aí tem aula de logística, administração, inglês, matemática financeira, além de visitas técnicas. Tinha aluno que nunca tinha ido, por exemplo, comer um lanche. Sabe? Eu nunca comi um x-salada. Então é uma realidade assim, e eu sei que é real. Parece algo distante, mas você viveu isso, eu vivenciei isso também. Exatamente. Então assim, e é aqueles alunos que estavam conosco, obviamente que não 100%, mas o resultado, os frutos colhidos foram impressionantes. É porque a gente não pode pensar, né, no percentual. Quando se faz um trabalho social, meu olhar é assim, em porcentagem. Ah, tinha lá 30, mas só 10 chegaram ao final. Cara, não são só 10. 10 tiveram uma mudança de vida. E esses 10, eu tenho certeza que de alguma forma eles vão replicar isso lá na frente, né? Quando você fala que você foi ajudado, que você viu a sua mãe, você teve exemplo, e você foi salvo, né? Sim. Pelo caminho que, por uma escolha, você tinha um caminho, como você disse, seu irmão trilhou, e você olhou e falou, pô, não é isso. Quando você escolhe um caminho, Cido, na verdade, o seu caminho vai possibilitar, e possibilitou e tem possibilitado, que outras tantas pessoas, por intermédio do que aconteceu na sua vida, né? Sim. Olha, esse trabalho com a GCM, o trabalho que você desenvolve hoje, quantas outras tantas pessoas são beneficiadas porque lá atrás você foi salvo, foi beneficiado, sim, teve acesso à cultura, teve acesso, né, a uma biblioteca. A gente vê hoje, meio que está em desuso, né? Sim, biblioteca sim. Se passa,
mas eu tenho diversas histórias de pessoas que iam para dentro de uma biblioteca e ali, até moradores de rua, Sim. entrando dentro de biblioteca para estudar, para aprender, para prestar um concurso público. A gente hoje tem exemplos no Brasil de várias pessoas que, por conta de uma porta aberta, né, uma biblioteca aberta, foram salvos, né, Ciro? Mudou a história de uma Mudou pessoa. A história de uma né? pessoa. Que não é só de uma pessoa. Essa pessoa, ela vai acabar mudando a história de outras tantas, pessoas, né? É verdade. Então, aí pegando esse gancho, e quando eu disse que eu tive que fazer uma escolha, aí entra a parte de desenvolvimento social. Porque essa escolha, para muitas pessoas que não tiveram ajuda, elas não são claras. Verdade. Ciro. Quando você Verdade. acorda pela manhã e você enxerga só aquela situação todos os dias, você vê lá os seus amigos usando drogas, você vê os seus amigos nos pontos de tráfico, nas biqueiras, né? Você vê os seus amigos roubando, assaltando, enfim, você só tem aquela realidade. Se não chegar alguém para te ajudar a enxergar que existe uma outra possibilidade de vida, você não consegue enxergar. Exato. Sozinho, né? Sozinho você não sabe. Essa é a parte fundamental do desenvolvimento social. Eu acredito muito nisso, porque assim, você estava falando da sua história, eu falei, estou arrepiado aqui, porque eu também venho de uma família, me conecta muito essas histórias, porque eu também venho de uma família muito pobre, que a gente viveu na extrema pobreza, na miséria, praticamente em São Paulo. Minha mãe nortista, migrante do norte para São Paulo, aí minha mãe teve a primeira filha, que faleceu com 1 ano de pneumonia. Depois a minha irmã, no 9º mês da gestação, ela perdeu o seu 3º filho. E a minha mãe ouvia, aborta. Minha mãe com 43 anos de idade, aborta. E meu pai foi embora, ele constituiu outra família, abandonou a minha mãe grávida, foi embora e a família falava, aborta, tira, você já perdeu 2 filhos, está sozinha. E minha mãe foi até o fim, graças a Deus, é um desígnio de Deus, eu creio nisso. E nós moramos em São Paulo, no bairro do Ipiranga, num porão, 1,80 m de altura. Nossa. E assim, uma portinha baixa, era rato, banheiro do lado de fora. E eu me recordo que assim, a minha maior alegria é quando eu vi minha mãe trabalhando a vida toda, se arrebentando como doméstica durante o dia, no turno da noite, copeira, em lanchonete, em bar, lavando louça, para trazer um pouquinho de dignidade para dentro de casa. Eu me recordo que às vezes quando minha mãe chegava com uma sacola de roupa que um patrão dava, que alguém dava, não importava o tamanho, né? Se o sapato era maior, se era menor, tinha que caber. Sim. E para mim, se era de mulher, se era de homem a camisa, não existia isso. Colocava e se sentia feliz. E eu via muitas vezes alguém chegando com uma cesta básica, alguém chegando... A gente não entendia muito. E minha mãe, aos 13 anos de idade, minha mãe sofreu um derrame e eu, aos 13 anos, fui trabalhar para sustentar a casa. Então eu estudava à noite, trabalhava durante o dia e assim, muitas vezes as mesmas coisas. Eu vi os jovens da minha época, os amigos, né, indo pra droga, indo pro crime. Um chegava com uma moto, com uma mobilete na época, né? E eu falava, pô, eu queria uma dessa. E eu pensava, bom, a única forma que eu tenho é ou vou trabalhar para ter, ou eu vou ter que entrar pro crime. Então vou trabalhar. E uma das coisas, Cido, que para mim foi fundamental foi a igreja, porque nessa época eu fui resgatado pela igreja. E você falou uma coisa aqui agora há pouco, para mim, extraordinário. A gente às vezes não tem um olhar que a gente pode. Verdade. A gente não tem um olhar que existe uma saída. E a igreja, naquela época, me trouxe esse olhar, né? Esse cuidado. E a partir dali, eu tive esse desenvolvimento meu dentro da igreja, convivendo com pessoas que me impulsionaram também a me colocar no mercado de trabalho, na sociedade, a me posicionar. Então a gente vê que sempre por trás de uma história de superação, existe uma demanda, um trabalho social por trás. Verdade, né? Verdade. Falar de igreja, né? Eu faço parte da Igreja Bola de Neve, do Ministério Bola de Neve já há 12 anos. Mas eu costumo dizer que eu faço parte de todas as igrejas aqui também, porque somos irmãos. Lógico, né? Lógico. Independente de placa, nós somos irmãos. Só que o trabalho, eu posso falar da igreja que eu congrego, eu sou apaixonado por esse trabalho. Hoje nós temos o Instituto Believe, por exemplo, cuja a pastora Fernanda é presidente. Então é um trabalho que ele não oferece só uma aula de futebol, ele não oferece só uma aula de balé, de costura, mas um fortalecimento de vínculo. É aquele pai conseguir fazer uma atividade junto com o filho, mostrar para ele a importância dele estar brincando junto com o filho, dar atenção. Então isso não tem preço.
Isso não tem preço. Verdade. Vai além, né, de uma atividade física ou de uma atividade prática. Verdade. Esse fortalecimento de vínculo, essa noção de família, de pertencimento, isso é enriquecedor. Isso é tão maravilhoso, porque eu vejo assim, né, durante muitos anos, até para quem está assistindo a gente, de repente não é de igreja, você não é de nenhum ministério, mas é importante entender isso. Que durante muitos anos as pessoas tiveram um olhar marginal para a igreja. Sim. Porque a igreja é um lugar onde vai fazer uma lavagem cerebral, a igreja é um lugar onde as pessoas vão lá para terem o seu dinheiro tomado. Infelizmente a gente sabe que tem muita coisa, passa na televisão, muitas coisas acontecem, como regra geral em todos os segmentos da sociedade, em todos os lugares existem tanto pessoas corretas e pessoas incorretas, isso é incontestável. Mas o trabalho de desenvolvimento humano e social que a igreja desenvolve, todas as igrejas de forma geral, isso é extraordinário, né, Cido? Você que corre, como você falou, você vai em diversas igrejas, em diversos lugares, a gente está vendo sempre, porque a maioria foram pessoas que foram ajudadas, Sim. pessoas que saíram lá de baixo, né, pessoas que alguém estendeu a mão para aquela pessoa, e aí essa pessoa de alguma forma também retribui, né, esse coração cristão, esse viés cristão. Quando eu digo a igreja, estou só falando da igreja evangélica, acho que de uma forma geral, né? Sim, sim. Todas as igrejas, enfim, diversas entidades acabam contribuindo para a sociedade, né? Sendo um braço do Estado, do município, né? É uma rede de apoio. Uma rede de apoio. E é tão importante isso, porque nós comentamos também um pouquinho aqui antes de iniciarmos. Eu conversei com um representante de uma escola de idiomas aqui em Itaém, e nós estávamos conversando sobre levar, né, esse idioma para a comunidade. E ele falou, ele comentou assim, poxa, mas você acha que vale a pena, porque a minha escola é uma escola que tem um custo mais caro? Então eu falei para ele, olha, lança a semente. Exatamente. Porque mais importante do que a aula de inglês é eles conversarem com você. É conversar com o seu professor, é ouvir as suas histórias, é entender que... Conectar, né? Conectar, sabe? Gerar no coração deles essa vontade. Porque você vai lá, você faz uma aula de inglês, você faz um curso básico, se isso tiver aqui dentro, você vai pro YouTube depois. Exatamente. Mas mais importante que isso, é você entender que tem uma pessoa que está disposta a te estender a mão para você. Verdade. Poxa, vem cá, eu quero te ajudar, mas nem me conhece, mas eu quero te ajudar. De graça. Gratuitamente. É verdade. Eu quero que você saia da condição que você está hoje, que você prospere, que você cresça. Essa é a minha alegria, esse é o combustível da igreja. É Porque verdade. quando Jesus ele chegava em uma região, em uma cidade, ele transformava aquele lugar. Exatamente. E esse é o nosso papel hoje. Se somos o corpo de Cristo, qual que é o nosso papel? Transformar vidas, transformar locais. E eu acredito muito nisso. É verdade. Então algo que para nós é pequeno, nas mãos de Deus é gigante. O que são 5 pães e 2 peixes? É verdade. Né? Ao nosso olhar. Não vai alimentar ninguém. É. Mas quando Jesus está na parada, ele alimenta uma multidão. Isso é tão extraordinário que é aquilo que eu falei há pouco. Às vezes a gente fica olhando para um percentual. Né? Eu falo, eu fui muito ajudado. A minha vida inteira, a história da minha vida, desde a minha infância, a minha história ministerial, o início do meu ministério e até os dias de hoje, assim, eu sempre vi Deus abrindo portas. Então, assim, todos os sonhos, né, que eu tive em prol do reino, eu vi Deus abrir as portas. Não teve um que eu dissesse assim, eu vou fazer isso e que Deus não colocasse as pessoas certas, o meio e as condições para que aquilo acontecesse. Nós estamos em Itaém há 20 anos. Ao longo desses 20 anos, todos os projetos que nós colocamos à mão, nós vimos Deus respaldar, nós vimos Deus abrir as portas. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso, né? Nós estamos fazendo um projeto que não é meu, eu trabalho em parceria nesse projeto, que é de um amigo, de um pastor amigo meu da Alemanha, pastor Theodor, e a gente está fazendo um projeto que chama-se Projeto Criança Amada. E o versículo dai vós mesmos de comer, que é Mateus, né? Porque assim, as crianças vêm e... Não manda elas embora, vocês vão dar o que comer para elas. Então assim, o nosso intuito é isso, né? É multiplicar. Exatamente. Né? Porque quando coloca nas mãos de Deus, ele multiplica. Exatamente. Ele tem essa capacidade, né, Cido? Sim, com certeza, com certeza. É emocionante até... Começa a falar de Jesus, a gente se emociona, perde um pouco do... A gente sai um pouco, né? Sai porque pouco, mas tudo passa por ela. Eu acho que o amor que nos move, né, mais do que
tudo que é feito, eu acho que o amor que está por trás. Por que fazer? A Bíblia fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, aí você pode fazer diversas coisas sem amor. Mas quando se faz por amor, quando você vê aquela pupilazinha dos olhos de uma criança brilhando, né, por algo que você pôde oferecer, proporcionar, e assim, é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Nós estávamos com um projeto, que era o projeto Instituto Believe Bola de Neve, né, ampliando a visão. Nosso instituto tinha uma parceria com uma empresa, uma ótica, e eles nos forneciam óculos e forneciam os optometristas. Então nós fomos para as escolas, né? Então gratuitamente fazia os exames. Aquelas crianças que necessitavam dos óculos, os óculos chegariam depois. E aí você se depara com situações em crianças, e de verdade, faziam assim no caderno para tentar enxergar. Criança que colocou óculos e começou a sorrir. Verdade. Porque não enxergava o mundo de fato como ele é. Então isso é tão... Quanto nós ganhamos por isso? Em espécie? Nada. Né? Nós doamos nosso tempo, mas ganhou muito, a satisfação muito de participar disso não tem preço. Uma coisa que eu aprendi, minha esposa fala muito isso, né? E eu vejo isso nela, isso acontece muito comigo. A Bíblia fala, dar é melhor do que receber. E eu, de verdade, na minha infância eu não conseguia entender isso, porque para mim o receber era um modo de vida. Então quando eu recebia eu ficava alegre, eu ficava contente, eu ficava feliz porque eu não tinha, eu recebia. E quando a gente descobre que muito mais gostoso do que receber é dar, porque quando você faz alguma coisa, quando você proporciona algo, né? Nós fizemos essa semana, foi a semana acho que passada, né, bem, as crianças foram pro Habib's. Nós fretamos fizemos um culto infantil, fretamos o bondinho, parou aqui na frente da igreja e nós levamos eles para o Habib's para terem lá, contratamos palhaço, fizemos uma festa linda lá no Habib's. E aí, a minha esposa, amor, você imagina o brilho no olhar, tinha criança que nunca tinha ido no Habib's, nunca tinha brincado, nunca tinha ido no... E a gente fala assim, não há dinheiro no mundo verdadeiramente que pague, né, esse trabalho, que pague essa alegria e gerando isso no coração de uma... que ela nunca vai esquecer. Aquilo ela vai carregar com ela no coração. E de alguma forma vai impactar, né, Cido, dentro dela. Mas a gente já está fugindo. Vamos voltar aqui para o assunto, então a gente vai ficar nesse assunto aqui. 2 horas de bate-papo. Mas é muito gostoso, né? Muito gostoso falar. Ainda mais quando Jesus está envolvido. É verdade. Então, aí é verdade. Mas enfim, o social para mim ele é algo surpreendente. Eu tive que aprender, na verdade, separar, né, o assistencialismo do desenvolvimento social. Um pouco isso, Cido, porque é uma dúvida que as pessoas têm, né? Sim. O assistencialismo, na verdade, resumidamente, aquele fato de dar. A pessoa está com uma necessidade, por exemplo, está sem alimento. Suprir na hora. Eu vou suprir aquela necessidade. Exato. É importante? Muito importante. Muitas igrejas fazem isso, nós fazemos também. As pessoas estão com uma dificuldade, nós vamos suprir aquela dificuldade. Vou assistir. Exato. Né? Serão assistidas naquele momento. O desenvolvimento social, eu vou trabalhar além disso. Exato. E aí eu quero linkar com um dos programas de inclusão produtiva que eu coordeno aqui em Itaém, que é o programa Prospera Família. O que esse programa ele faz? Esse programa ele é dividido, ele é fantástico. Ele é uma parceria do governo do estado com o município. Né? Então o que ele faz? Ele seleciona pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Então existe um critério para participar desse programa. Né? Então são chefe de famílias monoparentais, ou seja, mães solteiras, pais solteiros. É feito uma triagem. Isso, é uma triagem, uma avó que fica com o neto, enfim, tem que ser um chefe de família solteiro. Né? Tem que ter pelo menos um filho de 0 a 6 anos, aí ter o cadastro único, atualizado, enfim. No primeiro momento, na primeira etapa do programa, no primeiro programa que nós desenvolvemos aqui em Itaém, era uma renda per capita de até R$ 89. Aí você imagina a realidade da pessoa. Pessoa vivendo com R$ 89 reais. Foram essas famílias que nós atendemos. Enfim, fomos para cima. Desafio. As pessoas foram se cadastrando pelo CRAS. Formamos 250 pessoas nessa primeira etapa. 249 mulheres e um homem. Porque na grande maioria das vezes... São as mulheres. São as mulheres que ficam com os filhos. Né? Esse homem ele vai embora, ele abandona e a mãe fica com a criança. Ou uma avó ou uma mãe. Exatamente. Então, aí
recebemos essas pessoas. A primeira etapa do programa, que para mim é o coração do programa. São tutoras, são professoras que vêm e trabalham o desenvolvimento humano, um plano para o futuro. E qual que é a diferença desse trabalho? Eu vou trabalhar com a sua realidade. O que você sabe fazer? Dentro da sua região, como que você pode empreender? Nós vamos trabalhar dentro da sua realidade. Ah, mas eu não tenho nenhum conhecimento. Você tem conhecimento. E eu vou te mostrar que você tem conhecimento e que você é capaz. E hoje nós temos cerca de, a última vez, acho que 75% das que se formaram estão empreendendo. Estão empreendendo. Antes de terminar o curso, uma dessas famílias que vivia com R$89 per capita estava lucrando R$4.000. Olha só. O que ela faz para lucrar R$4.000, ela não aprendeu no curso. Isso que é impressionante. O que nós mostramos para ela no curso foi aquela noção lá atrás que eu comentei. Exato. Eu vou abrir os seus olhos. Potencial que você tem. Porque existe um outro caminho e você pode trilhar esse caminho. Então nós temos exemplos fantásticos. A segunda etapa do programa são a capacitação prática, né? Nós recebemos os profissionais do Sistema S, Sebrae, Senai, capacitação prática, vão aprenderam maquiagem, aprenderam panificação, confeitaria. E a terceira parte do programa é a gestão, é empreendedorismo, é aprender a investir, é aprender a poupar. E para aqueles que finalizam o programa, cumprem todas as etapas, investe-se R$2.000 na vida dessa pessoa para ela dar um pontapé para que ela consiga iniciar. Exatamente, para poder iniciar. Então ele é um programa muito fechado, né? E aí aos poucos nós vamos soltando as mãos dessas famílias, porque elas já conseguem andar. Cido, a gente percebe que assim, né, o povo brasileiro, de uma forma geral, a gente já nasce como sobrevivente, né? Já nasce aguerrido. Exatamente. E às vezes também, de uma certa forma, oprimido sem saber o valor que a gente tem. Com certeza. Né? E eu percebo que algumas pessoas precisam de uma oportunidade para despertar, né, o potencial que elas têm, né? Sim, exatamente. E é o que esse trabalho vem desenvolvendo hoje, né? Trabalho vem desenvolvendo. Hoje, quantas pessoas na cidade já passaram por esse projeto, Cido, você sabe? Então nós formamos 250. 250. Isso. 250 famílias. Famílias tiveram suas vidas transformadas e temos agora 560 vagas para essa próxima edição. Próxima etapa. Vamos finalizar agora as inscrições dia 16. O pessoal que tá assistindo a gente, Cido, qual que é o caminho para que a pessoa consiga se cadastrar? Qual é dá um norte aí para essas pessoas. Então, se você está dentro desses critérios, você vai entrar no site do Bolsa do Povo. Repete de novo os critérios. Criterios. Chefe de família monoparental, né? Mãe solteira ou pai solteiro. Ok. Ter pelo menos um filho de 0 a 6 anos. E agora uma renda per capita de R$210. Tá. Cadastro único atualizado. Então, quem está dentro desses critérios vai entrar no site do Bolsa do Povo. No site do Bolsa do Povo vai ter lá uma janelazinha, um ícone, né? Um íconezinho, escrito Prospera Família. Programa Prospera Família. Clicou, fez a inscrição e aguardar o resultado vir do Estado. É o Estado que seleciona. Isso, é o próprio sistema do cadastro único que vai selecionar. E aí é só aguardar. E a partir daí é chamado e começa esse... É chamado, passa por uma entrevista, nós explicamos qual é a carga horária, quais são os cursos, ela faz uma escolha ali do curso profissionalizante que ela quer seguir, né, a área que ela quer seguir. E são 10 meses de curso. Durante esses 10 meses, cada aluno tem um auxílio. Um auxílio para se manter no curso, né? Para não desistir. Exatamente, tem uma ajuda de custo. O município, o governo municipal ajuda com transporte, ajuda com alimentação. Ah, perfeito. Então, tem todo um amparo, tem toda uma estrutura para a pessoa realmente se manter no programa. Pessoas que não têm rede de apoio, não tem com quem deixar o filho. Nós também temos uma equipe, a gente consegue dar esse suporte, a gente está trabalhando para que essas mães se mantenham-se no programa. E tudo isso hoje dentro do município de Itanhaém, né? São coisas que às vezes a gente acaba não... Porque assim, não estamos fazendo aqui apologia a nada, mas às vezes se critica muito o Estado, o município, mas eu sei que imagina uma gestão muito complexa, né? Para você poder dar conta de uma cidade, eu digo o tamanho da nossa, entre outras tantas, Sim. né? Eu falo que tem uma região continental gigantesca, né? Com certeza. A gente pega aqui da praia até o pé do morro, faz divisa com São Paulo, tem gente, né? Sim, se você andar, você vai ver, tem famílias, tem chácaras, enfim. E eu sei que não é fácil, né? Mas há também esse suporte, esse trabalho para poder também gerar esse desenvolvimento das pessoas. E eu acredito muito, Cido, nessa questão da educação. Eu acredito muito nessa questão da educação. Dentro do projeto que a gente está construindo agora,
a gente vai trabalhar muito esse aspecto. Por quê? Porque a gente quer mudar as gerações seguintes. E acho que para mudar as gerações seguintes, a gente precisa mudar pegar essas crianças agora e trabalhar, né, para que no futuro elas tenham realmente um posicionamento diferente. Com certeza. Né? E é muito legal a gente poder ver hoje também que famílias, né, mães, pais, avós, estão recebendo também esse suporte, Com né? certeza. Para ter uma faixa etária de idade, Cido, hoje Não tem. vocês conseguem assim, não, conseguem dimensionar hoje, olha, a maioria são mulheres, isso já é claro, Sim. mas tem uma faixa de idade em que essas mulheres estão mais ou menos de 20, 40 anos, ou não tem esse estudo? Olha, veio bem, nós não temos esse número assim, mas mulheres... É bem eclético essa questão. Essa questão da idade. Da idade. Porque nós trabalhamos dentro desse programa com pessoas maiores de 18 anos. Então, dos 18 pra frente, a gente tem um número bem... Nós formamos uma senhora de 65. Olha, que lindo, vozinha, né? que cuida Que do lindo, neto. que lindo. Entendeu? Então, assim, eu vi casos dentro desse programa que... Cara, que... Era a última chance daquela pessoa. Oportunidade. A última oportunidade. Ela se agarrou de uma maneira naquela oportunidade. Nós temos pessoas que hoje estão fazendo faculdade, depois que começaram o programa. Olha estão só. estudando assistência social. Eu quero ajudar outras pessoas. Olha só. Temos estagiários que estão conosco na secretaria. Olha, já trabalhando. Estão trabalhando, já estão estudando. Então romperam esse ciclo. Né? Foi aquele olhar que possibilitou, olha, dá para mudar. Vamos. É o famoso que a gente fala, não é só dar o peixe, né? Exatamente. É como se diz, né? Dá a vara e ensina a pescar. E esse trabalho que está sendo... feito. Desenvolvido. E obviamente que eu não estou aqui para falar de política de maneira nenhuma. Não, mas não há como nós também não falarmos dessa questão da assistência social, ignorar e fazer vistas grossas, quando na verdade o município também está fazendo isso. Né? O município está proporcionando isso. De é importante ser falado. É importante ser falado. Eu queria até ressaltar o seguinte. Eu não me constranjo, viu, Cido, de falar, porque eu não tenho nenhum viés político, não tenho nada. Que bom. Né? Mas assim, é importante a gente falar, porque eu também me sinto feliz e orgulhoso de saber que, de alguma forma, o município que a gente reside, que a gente mora, né, está também contribuindo para o desenvolvimento e o crescimento das pessoas. Né? Não está apenas arrumando algumas partes de estrutura das... Eu sei que muitas pessoas podem falar, podem criticar, e veja, não faço apologia a nada aqui, defendendo nada, mas é importante deixar claro que também existe um braço do município ajudando. É óbvio que não dá para suprir talvez toda a demanda do município, mas está tentando. Exatamente. Importante o senhor falar isso porque nós temos um projeto, como eu disse, um programa que é uma parceria do governo com o município. Porém, toda a estrutura, quem fornece é o município. É o município. Toda a estrutura, toda a condição, o prefeito tem que aprovar. Perfeito. E ele aprovou. E eu lembro quando eu fui convidado para estar nesse programa, o que eles exigiram de mim? Excelência no tratar com as pessoas. Perfeito. Excelência no tratar com as pessoas. Isso, olha, isso assim, eu trago isso na minha vida, Cido. Todas as pessoas com quais eu trabalhei, de diversos níveis sociais, eu sempre tratei todas as pessoas com o pé de igualdade. Você sabe quando a gente está aqui no estúdio do Debate Papo, mas dentro das instalações aqui da nossa igreja, do nosso prédio. E quando nós fomos construir aqui o prédio de educação infantil, eu falei, a gente foi fazer o banheiro. Eu falei, eu quero o banheiro como se fosse de um shopping. Não importa o banheiro que a pessoa tem na casa dela. Eu me lembro no passado, meu banheiro era do lado de fora, era um buraco no chão. Né? Eu não sei qual é a realidade das pessoas que vêm dentro da igreja, né? As famílias. Mas eu quero que ao chegar na igreja a pessoa se sinta que ela está no melhor lugar. Que ela tenha a dignidade de entrar como se ela estivesse no banheiro de um shopping. E nós fizemos. Quando nós fizemos o nosso prédio de educação infantil, cada sala de aula, o nosso berçário, ele tem um monitor de TV, como a nossa TV aqui, em que em tempo real a pessoa está assistindo o culto, a mãe com a criança, com o berço, com toda a estrutura para a mãe poder não deixar de vir para a igreja. Uau. Então vai atender a família daquela mãe que ela talvez mal tenha uma condição dentro da casa dela, ou aquela que possa ter uma casa maravilhosa. As duas crianças vão estar no mesmo ambiente, brincando juntas, sem nenhum tipo de segregação, ou seja, entendendo o que é realmente o convívio dentro de uma sociedade, abraçando com o mesmo padrão. Né? As salas de aula, todas elas com
ar-condicionado. Ah, mas a pessoa pode não ter na casa dela, mas na igreja ela vai ter. Porque a gente quer nivelar sempre por cima, com dignidade. E o meu trato com as pessoas sempre foi dessa forma. Tratar com respeito, com amor, com educação. Quem chega na igreja, não importa se o dízimo ou a oferta dessa pessoa é R$1 ou R$100. Ela vai ser tratada com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma dignidade. Eu acho que parte disso, né? A gente entender que tratar o ser humano com a dignidade que ele merece. Porque quem olhava para mim, Cido, talvez há 30 anos atrás, como eu cheguei a ouvir, as pessoas falavam, minha mãe só trabalha. Você falou da tua mãe, minha mãe só trabalhava. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. E eu ficava na rua. Eu fui criado na rua, literalmente na rua. Ou soltando pipa, e quando eu comecei a trabalhar, e depois indo para a igreja, que eu fui salvo, literalmente, né? De um caminho que eu poderia ter trilhado. E quando eu vivenciei toda essa situação na minha vida, e as pessoas me trataram com dignidade, as pessoas me trataram com amor, me trataram... Isso para mim foi, assim, foi fundamental para o meu desenvolvimento. Para olhar para as pessoas e falar, poxa, a pessoa merece respeito. E eu me recordo de pessoas da minha própria família, porque eu vivia na rua, um dia disse para minha mãe chamava-se Ana Teresa. Ora falava Ana, ora falava Teresa. E eu me lembro uma vez, eu garoto, sentado, e uma pessoa da minha família disse assim para minha mãe, falou, olha Ana, vou falar uma coisa para você, esse seu filho vai virar um bandido. Porque esse moleque fica na rua, você fica aí atrás, esse moleque vai virar um bandido. Ele é criado, o termo, nunca me esqueci, ao Deus dará, fica aí, fica na rua. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, caramba, então é isso que tem pra mim? Será que o meu futuro é esse mesmo? Será que eu não vou dar em nada? Você meio que fica com a autoestima um pouco baixa, né? Sim. Então quem me via há 30 anos atrás, ele não vai dar nada. Mas quando a gente é resgatado, quando a gente é incluído, né, com dignidade, aceito, amado, né, e tem uma oportunidade, a nossa vida muda. Com certeza. Então assim, e hoje, eu graças a Deus, eu tenho, dentro do meu chamado ministerial, eu tenho a oportunidade de ajudar. Ao longo da minha vida eu não consigo dimensionar quantas pessoas nós ajudamos, mas hoje nós temos jovens na igreja que quando precisaram nós impulsionamos para fazer uma faculdade. Quando foi necessário por um período, fizemos um rateio para auxiliar aquela família no momento ali, para poder custear a faculdade até que aquela pessoa, o jovem ou a família se estabelecesse. Então, e a gente vê hoje esses jovens se tornaram homens, dando frutos, né? Reproduzindo também aquilo que receberam. Então essa questão social, pela qual eu sou apaixonado, a minha vida de verdade, assim, eu sou dessa questão social, né? Não só o assistencialismo de imediato, que isso também é fundamental, porque se você não fizer o ser humano sobreviver hoje, né, um dia a mais, seja com uma cesta básica, seja com um cobertor, seja com um pouco de dignidade hoje, ele não vai chegar lá na frente. Né? Eu fico feliz por saber que a cidade... Quais são mais hoje, Cido, que você tem assim dos projetos que a cidade tem hoje, em termos de esporte, porque eu também acredito muito nessa questão do esporte, tem a arte, né? Sim. Hoje nós temos isso no município? Temos bastante esportes, temos bastante, o município oferece escolas de futebol, né? Tem bastante coisas para as crianças. Só que eu queria falar de um projeto que eu acho bacana também, que está dentro do social, favor. Que é o Criança Feliz. Ah, nunca ouvi falar. É pouco conhecido, mas tem uma importância gigantesca, né? Esse é um projeto que atende crianças de 0 a 3 anos. Os visitadores vão até as casas, em pessoas de extrema vulnerabilidade também, para mostrar para as pessoas, para os pais, a importância do brincar, do trabalhar o desenvolvimento da criança na primeira infância. Olha só. Então nós temos em Itanhaém. Isso acontece na cidade, Cido? E só para não perder eu estava falando que não está fazendo sobre política, mas nós temos que falar da boa política. Isso eu acho importante. Não falar de politicagem, né? Mas da boa política. Porque tanto o prefeito Thiago Cervantes quanto o secretário Hugo de Lalo, o que eles entenderam? Poxa, existem pessoas na nossa cidade que não conseguem chegar até os equipamentos. Então o equipamento ele tem que ir até essas pessoas. E aí o que nós temos em Itaém? Nós temos Fala aí, simplificando o equipamento. Equipamento, por exemplo, o CRAS, né? Onde são atendidas as pessoas. Eu sei o que é, mas para todo mundo... o centro de referência para fazer o cadastro único. Então, esses equipamentos. As pessoas não conseguem chegar até lá para ver quais são os programas que ela pode participar. Não consegue, mora num lugar isolado, não tem área rural.
Tanto o prefeito quanto o secretário entenderam o quê? O equipamento tem que chegar até essas pessoas. Eles trouxeram para Itaém a base móvel do social. Então essa base móvel do social em Itaém está indo até os lugares... Em Itaém. Estão indo até os lugares mais isolados da cidade levar o serviço para essas pessoas. Olha só. Está acontecendo. Então, o que o senhor disse é muito importante. Nossa, nós que temos que enaltecer disso, né? Muito bom. as coisas boas que acontecem no município. Perfeito, Nós temos que, verdade. Temos que enaltecer isso, é muito importante. Aí, voltando a falar do Criança Feliz. E parece que falar bem do que acontece no município, você está fazendo apologia porque está querendo alguma coisa do município. Não é nada disso. Até porque eu não estou aqui... O nosso programa, né, o nosso bate-papo não é patrocinado por nada disso. Pelo contrário, né, nós temos os recursos que hoje são angariados para poder fazer esse trabalho. Mas é importante a gente levar essa informação para as pessoas saberem o que acontece aqui, né? Com certeza. Então, esse trabalho do Criança Feliz, ele trabalha com gestantes, ele ensina, eles vão dar... informações, levar informações para as mães, acompanham essa mãe até o pré-natal. São informações importantíssimas. Tem crianças, tem mães, por falta de conhecimento, que não colocam o bebê no chão. Fica sempre com o bebê no colo, o bebê está sempre no lugar, essa criança não se desenvolve. É mesmo? É verdade, é verdade. Então, esses orientadores, esses visitadores vão até lá, levam essa informação, a importância do desenvolvimento na primeira infância. Porque estudos dizem que esse é um projeto que vai colher o fruto agora, não. É a longo prazo. Perfeito. É o desenvolvimento social da criança. Essa criança que tem ali a primeira infância trabalhada de uma forma correta, tem tudo para ser um adulto diferenciado. Muito melhor do que seria caso não houvesse esse olhar. Essa intervenção, né? Exatamente. Então nós temos hoje visitadoras fantásticas no município. Indo às casas, elas vão de carro, vão de bicicleta, vão andando, entram em todos os bairros. Guerreiras aí fazendo os trabalhos. Amam aquilo que fazem. Amam o que fazem. Então, o que eu posso falar da Secretaria do Social hoje, que tem uma equipe, eu até brinquei com o Hugo uma vez numa formatura. Falei, o Hugo é um secretário chato. Por que ele é chato? Porque ele quer com excelência. Que bacana. Ele preza pela excelência. Eu tenho aqui comigo, me acompanhando, o Pedro, que é estagiário. Olha o Pedro aí. O Pedro nunca destratou ninguém. Não porque ele aprendeu no social, mas é porque ele viu no social. É porque, na verdade, a gente vai reproduzir aquilo que a gente vê na nossa liderança, né? Exatamente. Você trabalha numa empresa em que você tem um chefe educado, que trata as pessoas com respeito e dignidade, automaticamente você vai se espelhar naquilo. Com certeza. Poxa, e ele também vai poder dizer, olha, aqui se trata as pessoas dessa maneira, exatamente. Não é? Ele não vai dar oportunidade para você tratar mal ninguém, exatamente. Né? Então, o Pedro eu conheço a mãe dele, conheço o pai, sei que ele trouxe uma educação muito boa do lado já dele. Já veio de base, mas, como estagiário, como jovem que ele sai da curva porque o tratamento dele é igual para todo mundo. Eu nunca vi ninguém falar, nossa, o Pedro foi desrespeitoso com alguém. Não, porque ele está num ambiente onde as pessoas são tratadas de igual forma. Hoje, quantas pessoas compõem esse corpo social? Se tem conhecimento hoje, Cido? Eu não tenho esse dado. Porque é grande, né? O social, na verdade, são vários braços. São vários braços, exatamente. Eu estou dentro da secretaria hoje, mas nós temos equipamentos em todos os territórios do nosso município, né? No Oasis, no América, no Gaivotas. Então, são diversos equipamentos, né? Então, é porque o que acaba aparecendo mais, Cido, na minha opinião, é o projeto social, quando você faz um projeto social com artes marciais. Você tem um espaço físico onde todo mundo passa e vê o movimento. Sim. Aí você tem um projeto social com futebol, né? Que todo mundo passa e vê o trabalho social. Mas a cidade ou o jovem não vive só disso, né? Exatamente. Tem hoje cursos profissionalizantes, sim. Tem esse trabalho hoje voltado para o jovem, para o adolescente? Aqui em Itaém está caminhando bastante, e aí já saindo da Secretaria do Social, mas indo para relações do trabalho, no espaço empreendedor, uma parceria muito importante com o Sebrae. Bacana. O Sebrae tem trazido muitos cursos de empreendedorismo para cá. Agora, voltando para o social, você falou dessa parte dos jovens. Nós iniciamos no bairro Gaivotas o curso de programa de produção inclusiva voltado para modelagem de roupas, moda praia, saia, shorts e um de pequenos reparos em edificações. Então nós temos jovens, temos adultos e temos idosos fazendo os cursos. Eu lembro que no primeiro dia de curso tava uma chuva, começou 8 horas da manhã. E aí eu falei, poxa, as pessoas não vão vir. E a gente com aquela expectativa. E elas foram chegando. Poxa, eu saí andando da minha casa para iniciar. As pessoas querem uma mudança de vida, né? As pessoas querem. E está sendo ofertado. Isso é importante. As oportunidades estão chegando.
Eu recebi relatos hoje das professoras que estão lá falando, olha, os alunos estão maravilhados com o programa, eles abraçaram a causa, eles querem realmente essa oportunidade de poder romper essa condição, de poder crescer na vida. Isso não tem preço, né, Bispo? Isso é maravilhoso. Isso é fundamental. Isso é maravilhoso. Outro dia eu vi acho que foi o prefeito, o Tiago Cervantes, ele estava numa escola. Agora parece que cada escola tem Tem um Grêmio. Tem um Grêmio, isso, uma associação. Isso, exato. Alguém responsável e tal. Está sendo formado isso também? Está sendo formado, está dando voz para os alunos, né? Isso é muito importante. Poxa, que bacana. É muito importante, é muito bacana. Essa questão de pertencimento, de valorizar. Ouvir, né? Ouvir a voz é muito importante. Eles querem isso, né? Eles participam. É muito importante. Você sabe que às vezes lá em casa, toda semana, né, bem? Meu filho, mas eu tenho meu filho já, embora essa aparência de 20 e poucos anos, né? Isso é meu, natural, essa barba preta não é pintada. Todo mundo acha que eu pinto, eu não pinto. E eu tenho um filho já casado. E uma vez por semana, a gente faz questão, meu filho vai lá em casa. E sempre que ele vai e tal, e assim, e é engraçado que às vezes a gente senta na mesa para comer, ele fala, pai, olha, isso aqui tem que ser feito isso, tal. E eu fico ouvindo, eu falo, hoje eu recebo conselho do meu filho. Mas é uma voz que a gente tem que ouvir, sim, né? Com certeza. A gente não pode se fechar, se bloquear e achar que o jovem, ele não pode ter uma voz, que o jovem não tem nada para falar, que o jovem não tem nada para acrescentar. Muito pelo contrário, é ignorância, né? Quando nós ignoramos um jovem e aquilo que ele quer trazer, aquilo que ele quer passar, porque é através da fala dele que a gente vai ter a percepção do que está acontecendo no mundo deles, o que está acontecendo dentro de uma sala de aula, o que está acontecendo naquele universo que nós não temos acesso. Com certeza, é muito importante dar essa voz Eu sou apaixonado por esse tipo de programa, né? E falando rapidamente também de um outro programa que nós participamos aí já pelo Believe, eu voltei para a minha antiga escola, o Colégio Polastrini. Agora não mais como aluno, naquele período voltei como professor. Também no contraturno. Aí nós atendíamos os alunos na parte da tarde, os jovens na parte da tarde, com aula de administração e logística. Ouvir as histórias deles, ouvir os sonhos e poder ajudar a gerar esses sonhos dentro deles. Eu ouvi um exemplo, falando de social, que é muito bacana. Falou, para você entender o que é social, você tem que entender a diferença da chuva da tempestade. Opa, me explica aí. Então, agora eu fiquei E aí você imagina uma criança na chuva. Tá ali, sozinha, tá vulnerável. O que o social tem que fazer? O social tem que ser um guarda-chuva. Você tem que proteger aquela pessoa que está vulnerável na chuva. Mas a chuva ela só nos molha, né? A gente vai ficar molhado por conta da chuva. Mas aí vem a tempestade, que ela é muito mais grave do que a chuva. Então, além de proteger aquela pessoa da chuva, quando que entra o social? Se os direitos dela já foram feridos, eu tenho que acolher essa pessoa. Então não é só assistencialismo, eu tenho que acolher e ajudar com que ela se desenvolva. Então isso para mim viver isso, hoje é um sonho. Ir além do assistencialismo, ir além de entregar alguma coisa, mas poder pegar a pessoa pela mão e falar, poxa, vamos trilhar esse caminho. Caminho, você tem capacidade, você pode, né? Você sabe que você fala essas coisas e o nosso bate-papo, para mim ele é muito, muito rico, muito importante, muito gostoso, e eu sempre vou trazer, não adianta, por conta daquilo que realmente move a minha vida, que é o cristianismo, que é a obra de Deus, a igreja. E eu vejo como a igreja, né, e a obra do Senhor nos possibilitou isso. A gente está com esse projeto social agora, o projeto Criança Amada, e a nossa ideia é atender, a princípio, 100 crianças. Você está falando aí de 100 famílias, né? Para poder levar exatamente isso. A gente vai ter, dentro desse trabalho social, um trabalho com dentista, né? Para poder cuidar da saúde bucal dessas crianças. A gente vai ter um trabalho de desenvolvimento, uma parceria que a gente já está fechando com psicólogos, né? Que vão ficar no projeto, dando ali a vida deles, né? Para poder orientar, ter a percepção de alguma criança, né? Olha, essa criança é um pouco agitada, poder ter um diagnóstico, né? Para poder passar para o pai daquilo que está percebendo, qual a conduta ou até mesmo a orientação para os professores dentro do projeto, né? De como lidar, de como cuidar daquela criança. Nós estamos desenvolvendo parceria com médicos, né? Para poderem também
nutricionista, médico para fazer um acompanhamento, que às vezes aquela mãe, aquela família acaba não tendo a percepção, poxa, uma criança, ela tá muito magrinha, ou ela tá um pouco mais cheinha, ou ela apresenta um comportamento que pode ser alguma questão de saúde, né? Fazer uma investigação para obviamente depois encaminhar a partir daí. Trabalho com idiomas, que a gente quer também, já fechando uma parceria para trabalhar com essa questão de parte de idioma, que é muito importante. A criança, nessa faixa etária de idade, eles são uma esponja, eles absorvem muito, eles adquirem muito conhecimento. A gente quer trabalhar com essa parte também do desenvolvimento esportivo dentro do futebol, mas também com as artes marciais, ou seja, porque a gente vê que a educação também, né? Com certeza. Dentro das artes marciais não é brigar, muito pelo contrário, você vai ter uma conduta, uma norma, uma ética, né? Para conviver em sociedade. E eu falo hoje, um projeto social, né, que está sendo mantido por uma igreja, pela obra do Senhor, né, devolvendo para a sociedade, para que essas pessoas, a gente não sabe onde isso vai chegar, mas o que eu sei é que no futuro esses jovens vão se tornar grandes homens, grandes mulheres, porque tiveram um chão, né, um suporte, uma base para que eles possam caminhar. Então assim, eu sou muito apaixonado, eu sou muito encantado com essa questão do trabalho, do desenvolvimento do ser humano. Porque como isso deu certo, não vou dizer na vida dos outros, deu certo na minha vida, Cido. Como eu estenderam as mãos para mim, me deram um chão, me auxiliaram e deu certo. Se deu certo comigo, né? E eu sei que por trás também toda a estrutura, a mão do Senhor, a direção de Deus e pessoas de Deus que estiveram no meu caminho, eu tenho certeza que não tem como dar errado, né? Não tem. Quando Deus está na parada, não tem jeito. Tem como dar errado. Eu lembro, bispo, que acho que o ano passado, só vou resumir aqui, eu tava ministrando... Não precisa resumir não, pode falar. Tem tempo, tá tranquilo? Como é que nós estamos aí? 57. Tem tempo. Eu estava ministrando no culto da manhã, domingo de manhã, às 10 horas da manhã, e ao final do culto uma mãe me procurou. Ela pediu, poxa, eu posso fazer uma oração pelo meu filho? Eu falei, claro que posso. Cadê seu filho? Ela pegou o celular e mostrou uma foto dele. Ele estava na cama, praticamente amarrado à cama, né? Tava presinho na cama, assim. Falei, mas o que ele tem? Falei, ele é muito agitado, as pessoas, nesse momento a gente estava tentando medicar ele, enfim. Eu falei, mas você não consegue trazer seu filho? Eu falei, olha, eu tô há quase um ano sem sair de casa, hoje ele ficou com a avó, eu tô há quase um ano sem poder sair, na verdade, eu não consigo. Eu falei, mas quando você puder, traga seu filho. E ela levou o filho dela, no outro domingo. E eu entendi, é uma criança que ele tá dentro do espectro do autismo, e ela sentou e ele ficou correndo o culto inteiro na igreja, ele subia no altar, ele descia e tal, e as pessoas meio assim, sem saber o que fazer, sem entender, aí perguntaram pra mim, Cida, o que eu faço? Eu falei, deixa ele. Por quê que eu tô falando isso? Porque naquele momento, nós não estávamos preparados para receber. É a igreja que tem que estar preparada para receber. Exatamente. E aí, pastor Samir, ele é um homem muito sábio, e Deus já tinha colocado no coração dele essa questão do olhar para essas crianças, e ele iniciou na igreja o Instituto Believe, né? Já existem outras igrejas, mas ele trouxe para cá. Então hoje, algumas famílias da nossa igreja já são assistidas dentro da igreja, né? Tem psicopedagogo, tem psicólogos, eles são acompanhados. Hoje essa mãezinha, ela consegue sentar, e o filho dela tá lá no Ministério Infantil com as outras crianças. Exato. Tá lá. Inclusão. E aí o que nós tivemos que fazer? Nós temos na igreja o professor Felipe, que ele atua nessa área, né, com crianças. Reservamos um sábado, juntamos os obreiros, vamos sentar e vamos aprender a como receber essas crianças. Isso aí. Porque nós precisamos estar preparados para recebê-lo. Somos nós, né? A igreja precisa acolher. Eu tô rindo aqui porque no domingo, né, amor? O que acontece? Eu trouxe uma fonoaudióloga, a doutora Renata Zanirato. E ela falou, e a gente já vinha trabalhando isso, né? E ela falou muito sobre autismo. E nós tínhamos no passado na igreja algumas normas, né? Que eu falava, olha, quando a criança chega, tá fazendo muito barulho, chama o pai, porque a gente tem uma estrutura extraordinária aqui para atender as famílias, né? Salas de aula, tem toda uma estrutura, tem o pátio onde eles podem ficar, se tiver, mas pede para
pra gente ter aquela questão do culto não ter problema. E sempre houve essa orientação. E aí a gente percebe que algumas coisas mudaram. Né? E hoje a gente vê que muitas mães não saem de casa porque tem um filho autista. Exatamente. Muitas mães têm vergonha. Muitas mães têm medo, né, do que a criança pode fazer e como ela vai ser reprimida. E a gente montou essa estrutura. Legal. Então a gente está formando os nossos colaboradores dentro da igreja, nosso corpo de professores, a gente está formando. Para quê? Porque eu quero que a nossa igreja, Cido, hoje seja uma das maiores referências, né, dentro da cidade, como uma igreja de inclusão também para a família autista. Porque a nossa fonoaudióloga, ela falou, foi muito interessante, que ela falou, olha, o ouvidinho de uma criança autista é totalmente diferente do nosso. O barulho, ela fica incomodada, ela grita. E às vezes você vê uma criança gritando. E quantas famílias, elas deixam de vir para a igreja porque a igreja não está preparada, né? Porque assim, eu volto a dizer, as pessoas não imaginam, né? Temos todos os tipos de igreja. Eu não vou querer falar mal, jamais, nunca na minha vida, uma igreja que está no bairro, que o pastor está sobrevivendo, ele tem a portinha dele lá, ele consegue pagar o aluguel, ele está sobrevivendo. Né? E poxa, e é um guerreiro que está fazendo um trabalho ali, está ali evangelizando, está de alguma forma sendo um abençoador daquele bairro, daquele lugar, daquela região, né? E ponto. Agora, existem outras igrejas que têm uma estrutura melhor, às vezes por falta de conhecimento, né? Ou porque ninguém nunca procurou, porque ninguém nunca falou, porque não houve orientação, não tem esse olhar. Então é importante ter, né? A gente está falando de questão social, a gente passaria dias aqui falando sobre isso, porque vai muito além. É o acolhimento da família. Nós temos hoje pessoas dentro da igreja já estudando para que eu possa receber também as pessoas com a deficiência auditiva, né? Porque essas pessoas às vezes ficam dentro de casa acessando o quê? Elas às vezes não têm a dignidade de poder dizer, eu vou para a minha igreja, eu tenho uma igreja que me recebe. Então, eu acho que assim, temos pastores agora assistindo, diversas igrejas, é importante nós olharmos para isso. Ah, mas eu vou ficar lá, vou ter uma pessoa fazendo... E se eu não tenho? Não tem problema se você ainda não tem, mas saiba, se prepare que Deus manda. Com certeza. Sempre foi assim, Cido, na nossa vida. A gente se prepara, Deus faz. Se prepara, Deus envia. Exatamente. E a gente tem que fazer isso como igreja, né, Cido? Com certeza. No Bola de Neve foi exatamente assim que aconteceu. O Lucas, que é o nosso líder do Ministério de Libras, ele resolveu dar um curso gratuitamente, formou 30 pessoas de início e tal, as pessoas começaram... Não havia ninguém com deficiência auditiva, né? Não havia porque não tem comunicação para eles, durante né? os cultos, não eles começaram a fazer ali, a traduzir em Libras, né? Isso. A tradução em Libras, e foi chegando. E foram chegando. E agora eles vai abrir mais uma turma para formar mais pessoas. Porque as pessoas chegam lá e agora elas se sentem acolhidas. Eu posso sentar aqui, eu entendo o que está acontecendo, eu conheço quem é Jesus, Cido, maravilhoso. Eu faço parte. Entendeu? A pessoa vai dizer, eu faço parte dessa família. Ela vai dizer, eu só aceito aqui, esse é meu lugar. Né? Você chegar num lugar e você dizer, olha, eu pertenço. Eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse corpo, eu pertenço a essa igreja. Por quê? Porque a igreja faz você se sentir pertencente, né? a esse corpo. Então esse olhar, gente, assim, ele é muito grande. A gente tem que abraçar, a gente tem que acolher. Hoje a gente vê os jovens, né? Tantos jovens por aí que às vezes não se sentem aceitos e às vezes, olha, se fala de igreja, então qual for, vou usar uma palavra aqui meio agressiva, mas a isca, né? Ou o chamariz, ou a forma de trazer esses jovens para recuperá-los, para tirar eles da situação que eles estão vivendo, seja vulnerável por conta do álcool, da droga, de uma depressão, de um problema qualquer. A igreja precisa se preparar para isso, né? Com certeza. Nós abrimos mão de muitas coisas, né? Abrimos mão da música, da arte, da educação, e outras pessoas sentaram na cadeira que estava reservada para nós, né? Exatamente. Eu lembro que quando o Ministério Bola de Neve iniciou a bateria,
foi muito apedrejada, né? Muitas pessoas entenderam, mas outras criticaram. Outras não, né? Poxa, no carnaval, bateria. Mas hoje nós temos testemunhos e famílias que foram resgatadas, né? Resgatadas. Temos lá sambistas que viviam na noite, famílias destruídas, hoje estão lá adorando o Senhor. Então não tem preço. É um ministério. Exatamente, é um ministério. Não tem preço. Tem os meninos do skate, quanto nós ouvimos, poxa, são skatista, igreja de surfistas. De surfista, né? Quantos surfistas estão lá dentro hoje, cresceram, formam famílias, são homens de Deus. De Deus. Então, essas pedradas que tomamos lá atrás, elas nem... Mas olha, ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. É verdade. Né? Então, isso aí a gente vai, ao longo da minha vida ministerial, a gente leva pedrada, já ouvimos tantas coisas aqui na cidade, tantas coisas. Mas sabe o que a gente continua fazendo? Eu tenho uma palavra bíblica que é de Neemias, que eu assumi para mim. Faz parte da minha vida, do meu chamado há 20 anos. Quando vem pedrada, vem quando eu falo, não dá para parar que eu tô ocupado fazendo uma grande obra. Eu tô ocupado fazendo uma grande obra, eu não vou parar, eu não vou desistir. E vamos seguir, né? Uma espada na mão, a pá na outra e vai para cima. Que mais, Cidu? Vamos falar, que mais você tem para falar para nós? Estamos aqui para te ouvir, eu tô falando mais do que devia. Eu queria, na verdade, finalizando, mas eu queria deixar um testemunho. Tá. Eu queria deixar um testemunho para aqueles que estão com a fé abalada. Porque um dia eu passei por isso. Chegou um tempo que eu estava em dificuldade, estava em conflito com a minha fé. E eu lembro que a minha esposa estava grávida nesse tempo. Havia uma promessa sobre a vida dela, que ela engravidaria, que era uma menina. Enfim, ela engravidou uma menina. E eu lembro que no 6º mês de gestação, a minha esposa sentiu uma dor muito forte. Muito forte mesmo. Nós fomos para a maternidade. Ela fez todos os exames. Passou por todos. Pode falar, Cid. Posso falar? Passou por todos os exames. Os médicos a atenderam da melhor forma possível. E eu estava na sala de espera aguardando. E até que o médico abriu a porta e me chamou. E ele falou assim: pai, a notícia que eu tenho que te dar não é muito boa. A sua filha morreu. E a minha esposa no 6º mês de gestação. Eu não consegui, eu lembro que eu não consegui responder. Né? Falou: ó, sua filha morreu. Tá dentro da estatística. Ele me falou: acontece muito. Ela não tem mais batimento. Nós não encontramos batimento. Fizemos todos os exames possíveis. Você tem convênio? Falei: sim, então leva sua esposa para o convênio. Eu vou te dar o documento necessário aqui, porque ela precisa retirar o feto. E nós saímos dali. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim. A Deus pertence a vida e a morte. Então nós não esperneamos, né? Fomos em oração até lá. E quando chegou naquele hospital, Casa de Saúde de Santos, não esqueço. E entregamos a documentação para o médico. A minha esposa teria que tirar o feto. Ele falou assim: deixa eu tentar ouvir o coração da sua filha mais uma vez. E aí eu lembro que ele pegou um equipamento, não recordo o nome, não sei o nome, pequenininho, e encostou assim na barriga dela. Demorou alguns segundos, que parecia uma eternidade, 3 ou 4 segundos. Mas depois do 5º segundo o coração dela começou a bater. De uma maneira, meu Deus, que foi aumentando o volume e a intensidade. E hoje aquela menina que havia morrido dentro do ventre está com 9 anos. Uau. O nome dela é Helena, uma menina linda. Glória a Deus. E a partir daí, eu não tenho dúvida nenhuma do Deus que eu sirvo. Glória a Deus. E eu pretendo continuar a minha vida servindo a esse Deus, falando desse Deus em todos os momentos, em todos os lugares que eu tiver oportunidade. Eu tenho certeza que Deus, ele une propósito, está aqui não é só para falar do nosso trabalho que nós desenvolvemos na cidade, mas é para glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. O nome de Jesus. É esse recado que eu queria deixar para a gente fechar esse momento maravilhoso. Você agora o olho encheu de água aqui. Que coisa extraordinária. A gente vê como Deus cuida de nós, né, em cada detalhe. Quando algo foge ao nosso controle. Olha, você que está assistindo aí, acredite nisso. Quando algo foge do nosso controle, não foge do controle de Deus. Quando algo sai das nossas mãos e a gente perde o controle, nós perdemos o controle, mas nunca saiu do controle do nosso Deus, né? Você imagina para um pai, para uma mãe, um sonho, uma profecia, uma promessa, né? E de repente você ouve que acabou.
né? Mas Deus é o autor da vida. Que coisa extraordinária, Cido. Glórias a Deus pelo seu testemunho. Deus é maravilhoso. Pela sua vida. Eu comecei aqui o nosso bate-papo brincando, mas foi verdade. Algumas pessoas mandaram mensagem no nosso... A gente recebe sempre mensagens, né? E a gente até vai fazer uma enquete, não é isso, Gabi? Uma enquete agora falando quem que você quer ver no bate-papo, porque várias pessoas às vezes acabam mandando, olha, poxa, tem tal pessoa. E a gente recebeu mensagens falando, olha, leva o Cido Bezerra, leva o Cido, leva o Cido. Porque ele tem uma história bacana. E realmente, assim, obrigado por abrir o coração, compartilhar aí a sua história conosco. Eu que agradeço. Parabéns, Cido, pelo seu trabalho, porque você, como um chefe de família, obviamente precisa trabalhar para poder trazer o sustento para a tua casa, mas mais do que trabalhar, Cido, é quando a gente faz por amor. Porque a gente percebe quando algo é feito apenas para ter resultado e a pessoa simplesmente faz, delega, põe na mão de qualquer pessoa. E eu tenho agora, né, de um tempo para cá, acompanhado o seu trabalho, tenho visto aí o seu empenho, a sua dedicação, né, em prol do social da nossa cidade. Obviamente, você tem o respaldo do município, das pessoas que estão acima de você, mas é bom quando a gente tem pessoas de excelência prestando um serviço. Eu vejo isso em você, parabéns pela excelência com que você está conduzindo aí o seu trabalho e tenho certeza que você vai ser muito recompensado. Tenho certeza disso. Obrigado, viu, Cido? Obrigado por esse bate-papo. Foi rápido, né, bem? Oi? Deixar a rede social do Cido, né? Qual que é a sua rede social aí, Cido? @Cido Bezerra. É rápido, é fácil. Facinho para guardar, né? Cido Bezerra. Segue o Cido, ele coloca bastante coisa lá dessa questão social, do que está acontecendo. E de repente tem alguma dúvida, manda lá um direct pro Cido, né? Olha, como é que é isso? Eu ouvi, eu quero ter essa informação. É importante a gente ter informação, saber onde buscar informação, né? Para poder ter uma vida melhor. E o que a gente quer nesse bate-papo é isso. Essa mesa é uma mesa para bater papo, é uma mesa para conversar, para dialogar, para falarmos aqui de diversos assuntos. E hoje eu recebi aqui essa bênção de Deus que é o Cido Bezerra. Quero agradecer o nosso abençoado pastor Samir, da Bola de Neve, né, que me apresentou o Cido. Muito obrigado. E é uma alegria, viu, Cido, ter você aqui. E queria aproveitar esse momento, né, para agradecer também os nossos patrocinadores. Temos o Habib's, que tem sido um grande parceiro nosso. Tem lanchinho do Habib's hoje para nós? Eba! O Habib's nunca falha. Temos o Habib's, que tem sido aí fundamental para nós. Tem... Gente, olha, tá aqui. Olha, se tem limão, tem quibe. Olha, eu não vou nem abrir, Gabi. Eu não vou nem abrir. Porque só o cheiro está de viver. Só o cheiro está de viver. Quero agradecer aí o Habib's, sempre com essa parceria maravilhosa conosco. Quero também agradecer a WSNet. Olha, o pessoal da WSNet tem sido uma empresa que tem crescido muito. O Wagner, a Irene, são pessoas também assim que empreenderam, acreditaram na cidade, né? Empreenderam e hoje estão colhendo o resultado de ter a maior e melhor empresa de internet da nossa região. Então, parabéns, Irene, parabéns, Wagner, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Quero agradecer o Roberto, que sempre faz essa intermediação aí conosco, e por essa internet que é responsável para levar esse bate-papo até vocês. E também a Petra Construtora. Petra, que é um parceiraço, Alexandre Petra, com a construtora em Praia Grande e também imobiliária, que é fundamental, parceiro para o nosso programa de bate-papo, nos auxilia em muitos aspectos. E assim eu só tenho que agradecer nossa equipe técnica aí, que sempre dando suporte, apoio, Pedro, Gabi, minha preciosa e amada esposa, sempre aqui colaborando com o nosso projeto do bate-papo. Então esse foi o nosso bate-papo de hoje. Tem um presente para o Cido? Tem, sempre tem, né? Toda pessoa que vem aqui recebe
esse presente, Cido. Isso aqui é seu. Deixa eu esticar aqui, ó. Obrigado. Esse aí é seu. Muito obrigado, por atender aí o nosso chamado, por ter vindo e principalmente, Cido, por ter contribuído de forma extraordinária para o nosso programa, para o nosso bate-papo, para o nosso podcast. Tá bom? A gente acena para cá. Então, um tchauzinho ali. Tchau e até o nosso próximo bate-papo. Valeu.